a gente chama de Tupã, o Deus que criou a terra, não criaram para a gente dividir com essa terra. Não criaram para a gente a terra como para mercadoria. Ele cria essa terra para a gente como se fosse a nossa mãe, porque a gente depende da terra. Se a gente não tem a terra, como que a gente vai viver? Porque de terra a gente tira água, alimentação, até mesmo o ar que é produzido vem da natureza, vem da terra. Para crescer uma árvore, precisa de uma terra. Gilberto, então, primeiro agradecer, né, por você estar contribuindo com a gente, com esse projeto da Universidade Federal do Paraná. E eu queria que você começasse, se possível, se apresentando e também contando um pouco da sua história, né? Quem é você, com qual a aldeia que você faz parte, qual a região de onde você vem e o seu papel dentro do grupo. É isso. Então, meu nome é Gilberto Benítez, né? Sou professor. No momento eu estou exercendo professor de História e também professor de Filosofia Indígena. Então, a minha comunidade fica localizada no município de Terra Roxa, né? Fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai. E o território geral a gente chama de Tecorraguaçu-Guavirá, que ainda não é regularizado, e que a gente está lutando a recuperar essa área, território que já pertencia desde o início da invasão portuguesa, né? Então, desde lá, já existia as indígenas etnia Ava-Guarani, que eu sou etnia Ava-Guarani, então já existia, então a gente está lutando para que essa seja reconhecido como o Brancos fala, né, na regra deles, porque para nós não existe esse tipo de processo de demarcação, de coisa assim, porque a gente entende que a terra é para todos, não somente para as pessoas que têm poder de dinheiro ou de política. Uhum. Obrigada. E você falou sobre a terra já existir, né, há muito tempo, de vocês já ocuparem ali muito tempo. Você poderia comparar para mim o território de hoje com esse território original, ancestral? Quais as diferenças do território antes? Então, no início, antes da invasão, depois de invasão dos portugueses, a gente chama invasão, não descoberta, porque teve muitos massacres, assassinatos, invasão de territorial, invasão cultural. Então, acontece muita coisa quando chegaram portugueses na região. E também os jesuítas, né? Então, está tirando a própria nossa cultura. E antigamente o território era somente povoado pelos povos indígenas, né? Então isso é provado, isso é estudado, não é uma pessoa igual eu que fala que já existia, mas tem estudo científico, tem pesquisadores que já passavam na região, que já estudavam antes mesmo porque a retomada começou não muito tempo, mas antes disso já na verdade existia sempre os indígenas, só que não conseguia ter contato com governamentais, né, com o governo. Então, vivia escondido. Mas recentemente, a gente começamos a ocupar esse espaço, né, na verdade, de falar, não, nós estamos aqui. Então, no território, antigamente, só povoava os indígenas, a etnia Guarani, pode ser que outra também vivia na região. Então, a nossa organização antigamente é totalmente diferente de hoje, porque antigamente a gente tinha espaços suficientes, recursos naturais suficientes, a gente não dependia dos governos, então a gente dependia da natureza. Então, o nosso mercado, a nossa farmácia antigamente, o nosso açougue era todos recursos naturais, né? Então a gente tinha tudo isso no mato. Só que hoje em dia é diferente, a gente tem que ter por exemplo, uma liderança na frente, tomando a frente, né? Na verdade não é ele que manda, mas ele organiza, ele representa a comunidade indígena, reivindicando
principalmente os direitos básicos, direitos territoriais, o direito de ter água, alimento, porque a gente sabe que a gente foi roubado, que a gente não tem mais, a riqueza que a gente tinha não tem mais. Então agora nós precisamos de apoio dos governos, principalmente do governo. E outra coisa que a gente não tem, pode procurar muitos anos atrás, que a gente não tem assinatura, que a gente foi vendida a nossa área. Então, isso com certeza, a terra que foi ocupada, que está agora, os produtores que estão produzindo em cima, com certeza alguém vendeu, ou alguém doou, ou provavelmente foi tirado à força. Então, acho que agora a gente, igual eu falei, agora a gente já depende. Antigamente a gente se organizava dentro da comunidade para manter a nossa cultura, praticando a nossa religião, plantava e a gente vivia, porque nós somos um povo que não fica. A gente sempre procura equilibrar a natureza. Então a gente plantava de um lugar, ficava alguns tempos e depois a gente mudava para que essa terra recupere, para não a gente estragar ou assim denutritar, por exemplo, a terra, para não deixar muito fraca. Então a gente sempre usava essa técnica de deixar o mato sempre crescer. E hoje em dia não, hoje em dia a gente nem consegue mais, muitos, por exemplo, os próprios a regra, a lei do Brasil fala que não, nós estamos em uma terra não legalizada. Então, isso é para eles. E para nós, não. Para nós, a terra sempre é legalizada, sempre é dos povos indígenas, porque a gente sempre fala, nós somos originários dessa terra, não pertencemos a essa terra, não nascemos com a terra daqui. Então, para nós, sempre é legalizada. Então, o que eles estão fazendo que é ilegalizado, porque vai demarcar para nós, porque o nosso território, principalmente, a gente ocupa várias regiões, até mesmo país, município, estado. Então, para nós não tem limite, não tem divisão, não tem fronteira, para nós não existe isso. Então, o que eles estão, até mesmo a gente se sente culpado disso, porque a gente está pedindo a demarcação. Mas a gente tem que respeitar a regra da democracia brasileira. A gente tem que respeitar, a gente tem que buscar a justiça. Então, por isso que a gente também agora estamos lutando de fazer pelo menos essa demarcação. Mas, para a nossa cultura, isso é ilegal. Porque a gente chama de Tupã, o Deus que criou a terra, não criaram para a gente dividir com essa terra. Não criaram para a gente a terra como para mercadoria. Ele cria essa terra para a gente como se fosse a nossa mãe, porque a gente depende da terra. Se a gente não tem a terra, como que a gente vai viver? Porque de terra a gente tira água, alimentação, até mesmo o ar que é produzido vem da natureza, vem da terra. Para crescer uma árvore, precisa de uma terra. Então, por isso que a gente, muitas vezes a gente é quebrado a regra da nossa cultura. Então, isso seria, eu entendo como se fosse ilegal que os governantes estão fazendo com a gente. Porque se a gente fazer a coisa do jeito da nossa cultura, a gente não teria essa divisão, não teria essa fronteira. Então a gente viveria solto e livre. Só que até o momento a gente não tem e é dificilmente ter. E com essa, mesmo que consiga, né, a demarcação de terra, isso afeta muito o modo de vida guarani, né? Como você falou, isso de ter uma fronteira, de ficar restrito num lugar, e um lugar que é muito menor, né? Como você explicou aqui. E você falou em retomada durante a sua fala, você poderia explicar para a gente qual que é a ideia da retomada, o que quer dizer retomada de terra? Então, a retomada para nós significa que a gente está voltando. Quer dizer que estamos voltando, estamos reocupando. Quer dizer que não somos dali. Alguma coisa aconteceu com a gente para a gente deixar esse espaço. Então a gente está voltando. E eu sempre falo que o espaço
a gente tem que a gente tem que ter contato com o espiritual e com o ambiente. Se não é o nosso lugar, a gente não pertence para esse lugar. Porque a gente tem que ser adaptado com a espiritualidade que está lá, porque a gente sabe que o lugar que qualquer lugar que, no Brasil, qualquer lugar que a gente ocupa, tem uma espiritualidade. Por exemplo, o lugar que a gente está ocupando, com certeza, já foi os nossos antepassados. Então a gente já combina com isso. Por exemplo, eu não posso vir aqui em Curitiba, por exemplo, ocupar um espaço, porque não é meu lugar. O meu lugar é lá. Os meus antepassados é de lá. Então, a espiritualidade está lá. A gente entende que a espiritualidade dele não foi. Eles estão lá. O some, o que é? Na cultura, na nossa cultura, o que some é o corpo. Mas a espiritualidade sempre está presente. Então, se a gente juntar lá, os próprios rezadores entram em comunicação com essa espiritualidade. Ele consegue enxergar essa espiritualidade e falar com ele. Mas nós, pessoal normal, é difícil a gente ter contato. Mas o rezador, sim, ele se comunica, ele se fala. Então, é por isso que a gente tem que ocupar um espaço que era nosso. Porque a gente não pode ocupar o que não é nosso. Então, muitas vezes a pessoa fala que nós estamos invadindo. Na verdade, não. O real, a invasão não existe mais. A invasão já aconteceu quando os estrangeiros chegaram aqui. Lá aconteceu a invasão. Mas agora está tendo retomada ou reocupação do território. Então, é isso que quer dizer a retomada. Obrigada. E, por fim, você já falou um pouco, mas se você puder falar um pouquinho mais, como que você vê, como que se colocam as organizações indígenas perante essa situação, se vocês veem situações de racismo, como que vocês entendem o racismo no cotidiano, né, no contato com o Juruá, né, com os brancos, e também no dia a dia, né, no processo de retomada. Se você puder comentar um pouquinho tanto isso, assim, a resistência de vocês e como o racismo opera, né, e a resistência ao racismo, seria interessante. Então, o que a gente sofre mais quando a gente procura o nosso direito, aí que começa esse conflito de violência, de racismo, de preconceito. Porque quando você fica sentado e aceita tudo, ninguém vai reclamar. Mas quando você, não, eu tenho que me virar, eu tenho que buscar o meu direito, eu tenho que, recuperar o que é meu. Aí que surgiu esse preconceito, tanto racismo. Porque na nossa região começou quando a gente reivindicar o nosso território. Porque no começo a gente ficava vivendo escondido. É por isso que recentemente, até o tempo atual, as pessoas falam, não, nunca existiu indígena aqui. Mas por quê? Do medo? Porque a gente não queria ter contato com os indígenas, porque a gente sabe que é ameaçado. Mas como hoje em dia a gente tem a democracia, que tem muitos, por exemplo, os indígenas já têm estudado, já têm, pelo menos, já sabe escrever, ler, então aí acaba a gente percebendo o nosso direito. Então, eu vi uma entrevista do Ailton Krenak, que ele fala que agora eu não tenho mais medo, porque o termínio dos indígenas acabou. Então agora a gente é condenado de viver junto, porque a gente tem que se adaptar. Nós indígenas, tanto nós indígenas. A gente tem que aceitar que os indígenas existem e a gente tem que aceitar o nós indígenas que existe. Então a gente tem que criar uma harmonia. Eu sempre falo, já estamos no século XXI, a gente já é civilizado, então precisamos sentar e conversar, não culpar sempre o passado. Então, os passados já foi, precisamos construir com esse passado, estudar com esse passado, de construir esse presente agora, porque
a nova geração para a gente construir um futuro para ele. Porque eu sempre falo, se a gente sempre culpando o passado e não tentar resolver, dificilmente a gente resolver o problema. Então agora já chegou a época de ano, de século, de a gente falar, não, eu quero resolver, vamos resolver. Não na violência, a gente totalmente um povo que é muito religioso, acredita nos nossos deuses e acredita que a gente tem, através do diálogo, que a gente possa resolver esse tipo de problema. Então, hoje, por exemplo, a nossa região, a gente sofre muito preconceito por causa da reivindicação do nosso território. Então, é difícil para a gente, quando você chega a um espaço que era sua e é tratado assim como se fossem invasores. Então, isso dói. Então, é difícil falar sobre isso. Então, acho que é isso que está acontecendo com a gente. Até mesmo assassinato, violências contra meninas, violência com as crianças, tiro. Então, isso tudo acontece por causa dessa... acho que o culpado maior é o governo do brasileiro, é o governante brasileiro. E a justiça brasileira. Porque não busca. A gente tem que ser baleado primeiro, ou assassinar o primeiro, para que a autoridade chegue lá e fale, não, o que aconteceu? Mas muitas vezes não resolve nada. Então, isso que estão acontecendo na nossa região. Então, é isso que às vezes a gente deixou a gente revoltado, de vez em quando a gente fica também revoltado. Mas como a gente é um povo, sempre tentar procurar um diálogo, a gente sempre leva essa situação de paciência para não a gente... Porque a gente sabe que a gente não tem esse poder e a nossa cultura não aceita a gente, por exemplo, esse tipo de violência. Porque, igual eu sempre falo, nós somos um povo muito religioso. Entendi, obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma mensagem que você queira deixar? Agora o momento é seu, fica à vontade para encerrar. Então, primeiramente agradecer, né? Eu sempre gosto de falar, porque eu sou umas indígenas etnia guarani militante, eu gosto de trabalhar e defender os meus povos, né? Eu tenho esse desejo. Então, deixar para a sociedade em geral que nós temos que criar um novo mundo. A gente sabe que o nosso mundo cada vez mais está velho, mas precisamos reorganizar esse mundo, porque já chegou a época de a gente reorganizar, já tirar esse mundo velho que já aconteceu no passado e começar a renovar, para que a gente crie uma novo mundo e um futuro para as nossas novas gerações. Se a gente continuar esse tipo de mundo que a gente está levando, sempre culpando o passado, ou sempre levando esse costume de passado, a gente nunca vai criar um futuro melhor para as nossas novas gerações. E eles precisam que a gente organize hoje para que eles desfrutem na frente. Porque se a gente não organizar hoje, ele vai continuar esse tipo de violência, de preconceito, discriminação, esse aí vai continuar. Então, se a gente não organizar e não sentar como pessoa, como humano, porque não temos sentimento. A gente sabe o que fazer, a gente sabe o que pensar, e como que a gente vai pensar no futuro. Então, acho que a gente é um humano que tem noção que não somente pensando no humano, porque a gente sempre fala, porque não tem os nossos irmãos natureza. Ele não fala, mas ele sente. E cuidar mais do nosso meio ambiente, porque a nossa mãe já está cada vez mais a gente deixando ele pelado, eu sempre falo. Por que estão ventando muito? Por que vem, às vezes, chuva forte leva até o carro, até a casa? É por falta desse cuidado da nossa mãe terra. Então, acho que é isso. Quero deixar para a sociedade em geral que precisamos reorganizar o nosso mundo e pensar no futuro.